Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. A palavra de hoje nós vamos falar lutando pela sua família, ou lutando pela minha família. Nós vamos fazer deste lugar aqui nesta noite um campo de batalha. Vai colocar uma luva de boxe e nós vamos até o round que for necessário para você nocautear o inimigo e sair daqui vencedor em nome do Senhor Jesus. É a sua família, é o seu maior tesouro, é aquilo que você vai lutar com todas as forças nessa noite. Amém? Samuel capítulo 30 então diz o seguinte: sucedeu pois, a partir do versículo 1, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que achavam com ele, ergueu a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam com amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens com eles que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besora, onde os retardatários ficaram. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou, versículo 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Feche os seus olhos, quero orar por você. Levante a sua mão. Te louvamos, Pai, nesta noite. E eu quero abençoar cada família aqui representada, cada pessoa aqui, cada membro, Senhor Deus, dessa família a qual o Senhor tem planos, objetivos, propósito, que o Senhor alcance de forma especial. E eu declaro uma palavra profética do Senhor sobre a vida deles hoje, que o Senhor há de revelar e trazer a eles propósitos e desígnios que o Senhor tem para a vida deles, para a família deles, em nome do Senhor Jesus. Declaro os abençoados, declaro o Senhor vitorioso, declaro aqui famílias fortes, fortificadas no Senhor, em nome do Senhor Jesus, a despeito da luta, da dificuldade, a despeito, Senhor Deus, daquilo que o inimigo está intentando contra essas famílias. A Tua palavra fala conosco e nos consola que nenhuma praga alcançará a nossa tenda, porque nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus eu abençoo essas famílias, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, complete a frase aí que eu vou falar e você complete. A frase é o seguinte: eu quero construir uma família. Pode falar com a pessoa que está aí do seu lado, se é seu esposo, esposa, alguém da família. Eu quero construir uma família. Eu quero construir uma família unida, abençoada, próspera, santa, cheia da unção, cheia da graça. Eu quero construir, sonha com isso. Coloque a sua família diante do altar e sonha com isso. É lógico que para a gente construir, a construção não acontece. Nós vamos ter que pegar na pá, na enxada, alguma coisa nós vamos ter que fazer, mas nós vamos ter que trabalhar. E o propósito dessa noite é exatamente isso, é você lutar pela sua família. É você realmente colocar-se à disposição da sua família como o seu maior tesouro e você lutar por ela. A família é um projeto de Deus, é a primeira instituição divina.
Quando Deus falou com o homem, não é bom que você esteja só, não é bom que o homem esteja só. Ali, então, ele constituiu a família, a primeira instituição divina, criada por Deus, para o nosso maior bem, para o nosso mais plena felicidade. A família é lugar de desenvolvimento, a família é lugar de crescimento, a família é lugar terapêutico, a família é lugar de cura. E eu acho que quando Deus criou a família, ele olhava para a igreja. Quando Deus instituiu a família, quando ele estava planejando, ele já estava olhando para a igreja. Porque a igreja também tem essa conotação, tem esse sentido de unidade, de amor, de corpo, de pai, de filho. Então Deus, quando criava a família, ele estava pensando em Deus. E aliás, se a gente olhar a Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, quando Deus quer falar de relacionamento de mais alto nível, ele usa a família como referência. A sua família é o seu relacionamento de mais alto nível que você tem nessa terra. Não é o seu colega de trabalho, não é isso, não é aquilo, é a sua família, que é o seu relacionamento de mais alto nível. E Deus criou a família, e isso nasceu no coração de Deus, na eternidade, na glória, para louvor, para a glória dele, para refletir este amor dele para toda a humanidade. E Deus criou a família. Mas a família, ela tem sido ao longo do tempo aí alvos de ataque ferozes do inimigo. Família tem sido alvo de ataque feroz do inimigo. Desde quando constituiu família, desde quando começou lá no Éden, o inimigo já olha para a família por ser uma instituição divina como algo que tem que ser destruído. E tudo conspira para destruir a família, tudo. Em todos os âmbitos da sociedade, da nossa sociedade, eles querem descaracterizar aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus fez. O propósito de Deus, esse plano glorioso de Deus em todas as áreas. Cada vez mais, com maior frequência, isso está acontecendo. A gente vê isso nas ruas, a gente vê isso nas mídias. Aliás, eu até chamo a atenção, a Rede Globo, ela não tem nada para oferecer, queridos. Não tem nada para oferecer, só para acabar com a família. Então, na mídia a gente vê isso, nos próprios parlamentos, né? No nosso parlamento a gente vê isso. Isso que está acontecendo agora, ontem mesmo na abertura da nossa clínica da família, o pastor Walter já falava sobre isso, dessa condição que nós estamos, e a igreja está inserida nisso, ao ponto de, em algum momento, pode chegar uma criança que os pais podem ser 2 homens, que os pais podem ser 2 mulheres. Isso não está tão longe, isso está chegando, então tudo está conspirando para destruir a família, destruir os fundamentos da família, queridos. Isso pode provocar um grande colapso na nossa sociedade. É o que a gente já está vendo, um grande colapso aí na nossa sociedade. É lutar mesmo que nós precisamos lutar muito. Esse texto que a gente leu de 1 Samuel, capítulo 30, fala a respeito de Davi. Aqui havia uma crise familiar, como a gente viu no final. A família toda a cidade foi saqueada, queimada, e a família toda roubada. Vamos dar uma passada rápida aqui no contexto de Davi, possivelmente você já conhece, mas Davi, ele era perseguido por Saul, seu sogro. Havia uma inveja no coração de Saul, que queria matar Davi a todo custo. Havia um espírito maligno que atormentava Saul, que queria matá-lo. Então ele fugiu até onde ele podia fugir. Daí chegou um momento que ele não tinha mais como fugir, ele foi e fez uma aliança política com o maior inimigo do povo de Israel, os filisteus. E ele foi lá e fez uma aliança com o rei Aquis e passou-se então a morar nessa cidade de Ziclag, na terra do inimigo. E certamente algum tempo iria acontecer, sendo Davi agora aliado, né, dos filisteus, um momento que ia ter que enfrentar o próprio povo, Israel, o próprio Saul. Era algo que eu creio que Davi não queria jamais, mas chegou este momento. Quando chegou esse momento, então ele se apresentou com todos os soldados, ele deixou a cidade com todos os seus soldados, com 600 soldados, e se apresentou aos filisteus. Quando ele chegou lá para também participar dessa guerra contra Israel, os príncipes dos filisteus falaram: opa, de jeito nenhum, Davi aqui, se ele se revolta contra nós, ele é um judeu. Nós estamos fritos, porque ele, como cantava as mulheres, Saul matou 1000, mas Davi, os seus 10.000. Então, não quero Davi de jeito nenhum. E aqui se fala, Davi volta. E foi aí que ele voltou, então, com seus homens, e quando ele chega lá, ele encontra a cidade daquele jeito, queimada, destruída,
e a família toda sequestrada. Não tinha ninguém, nem criança, nem as mulheres, tudo roubado. Levaram tudo de família, de Davi. Aí ele estava numa grande crise. E nós vamos aprender algumas lições, aliás, alguns rounds aqui nesse processo de briga, de luta a favor da nossa casa, da nossa família, e nós vamos empenhar aqui a nossa força para lutar. A primeira coisa que a gente aprende é que nós não podemos dar brecha para o inimigo. Nós não podemos baixar a guarda para o inimigo. Davi, ele estava ali como um aliado, ele tinha que se apresentar, mas não precisava deixar a cidade e a família toda desguarnecida, toda exposta para o inimigo. Ele saiu e deixou no meio de uma terra de gente ruim, de inimigos, ele deixou a casa exposta. Davi negligenciou, ele deixa a sua casa então desprotegida num território de inimigo. E quantas vezes, queridos, nós deixamos a nossa casa totalmente desprotegida? Quantas vezes nós deixamos a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos expostos aos ataques e desprotegidos como presa fácil para o inimigo? Assim Davi deixou e assim a gente tem deixado nesses dias de hoje. A nossa casa aberta, os pais já não estão presentes, os pais já não estão desenvolvendo o papel que é dele, de sacerdote, de ser aquele homem que está ali na casa, que ser aquele homem que cuida da parte espiritual. E nós falhamos muito com isso, nós homens. Falhamos muito. Falamos ainda há algum tempo atrás aí sobre fazer um culto para as mulheres, não precisa de muito esforço. Rapidamente a gente enche aqui a igreja. Fazer um culto para os homens, 30 homens já é um avivamento, é fogo do céu caindo. Porque o homem, nós estamos negligenciando essa parte. Quando o homem não exerce esse papel de sacerdote dentro da sua casa, aí nós estamos deixando a nossa casa exposta para o inimigo. Aí nós estamos deixando muitas brechas para o inimigo. A ausência do pai, do marido, do dono da casa, do homem da casa, dentro da própria casa, isso é uma grande brecha para o inimigo. Pode estar até presente fisicamente, mas emocionalmente, mas espiritualmente esse homem está distante, esse homem não está vendo, não está se preocupando com a casa. Às vezes os filhos já estão até pedindo socorro, e ainda assim nós demoramos para ver, para observar isso. Também quando as mulheres ocupam o tempo todinho, não sou contra isso, que eles podem trabalhar fora, mas você tem um papel principal na sua casa, você tem um papel no seu lar, dona, mulher. Então, quando você ocupa todo o seu tempo numa atividade profissional e abandona o seu papel de mãe, sua casa está exposta ao inimigo. E, queridos, nos dias de hoje, os nossos filhos, eles não têm mais o cheiro dos pais. Nos nossos dias de antigamente, nós tínhamos o cheiro dos nossos pais. Nos nossos dias de antigamente, os nossos pais não precisavam falar muito, era um olhar, porque eles nos conheciam. Nos dias de hoje, os filhos não têm cheiro mais do pai. Tem cheiro da babá, tem cheiro da TV, tem cheiro da internet, tem cheiro aí dos aplicativos de celulares, tem tantos outros cheiros, mas o cheiro do pai, os filhos não têm. E quando nós negligenciamos isso, nós deixamos a nossa casa exposta ao inimigo. Esse é o primeiro round. E nós podemos não nocautear, mas já está caído, nocauteado, diante desta abertura de brecha que nós damos diante do inimigo, e a nossa casa está se perdendo. Como eu falei, criança entrega a televisão, criança entrega as mídias, internet, e como eu falei, a Rede Globo ela não informa, ela só deforma, não esclarece nada, ela deturpa. E se você deixar que ela ensine os seus filhos, se você se basear naqueles preceitos, valores contidos ali, se for aquelas novelas que regem lá dentro da sua casa, se é isso que está aberto dentro da sua sala, eu quero dizer que você já está nocauteado. Sua família já está em grande risco e perigo, talvez já mais do que saqueada, levado cativo, mais do que preso, mais do que feito prisioneiro. Aqui nesse texto diz que eles não mataram, eles só levaram cativos. Mas numa situação dessa, o inimigo pode até matar a fé, matar a comunhão, matar a vontade, o desejo de se relacionar. E quando a gente pensa que não, pode estar envolvido aí nas drogas e em tantas outras coisas. E nós precisamos dar essa cobertura espiritual para a nossa casa. A brecha não pode ficar aberta. Essa brecha não pode ficar aberta, senão é certo que nós vamos cair. Que o inimigo vai invadir a nossa casa. Eu quero construir uma família,
Qual é? Eu quero construir uma família. Fala mais alto. Eu quero construir uma família. Então, primeira coisa, querido, se você quer construir essa família, não dê brecha para o inimigo. Lute, volte, reúne. Nós passamos um mês inteiro aí fazendo culto doméstico, podemos chamar assim, reunindo a família, lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Isso não tem que ser só mês de maio, isso tem que ser sempre. Talvez não dê para fazer todos os dias, mas você tem que tomar essa rédea. Você tem que tomar isso para si, isso como um valor na sua casa. Quantas vezes você está lendo a Bíblia na sua casa com seus filhos? Quantas vezes você está orando com ele? Quantas vezes você colocou a mão sobre a cabeça da sua esposa e abençoou? Quantas vezes isso aconteceu neste ano, que nós estamos no 5º mês do ano? De repente, nenhuma vez, querido. Isso é abrir as portas para o inimigo. Isso é estar no território do inimigo com a casa toda escancarada. E certamente o final não é bom. Nós estávamos na clínica e a Chayenne contou uma experiência de uma família, na palestra que eu assisti com ela, de 11 filhos, 10 homens e uma mulher, pelo que eu entendi. Todos os dias esse pai reunia. E era um horário sagrado. Poderia estar fazendo qualquer coisa, mas reunia, os filhos estavam ali e oravam. Fazia o culto doméstico. Desses 11 filhos, 10 são pastores hoje. A 10ª, que é uma mulher, aliás, 11ª, né? Que é uma mulher, casou com um pastor. Isso é o que, queridos? Construir dentro da nossa casa barreiras. Construir dentro da nossa casa fortaleza. Construir dentro da nossa casa pessoas emocionalmente saradas para enfrentar este mundo aí fora. Porque o mundo aí fora não é um parque de diversão, é um campo minado de guerra, é onde que os nossos filhos vão. E se eles não estiverem preparados dentro de casa, certamente são presas fáceis para o inimigo. Segundo round aí, quem quer falar, segundo ataque mesmo, é o ataque do inimigo, ele é implacável. Não pensa você que ele vai vir de mansinho, não. É implacável. Diz a Bíblia aqui no versículo que eles chegaram e deram com ímpeto, versículo 1 que nós lemos. Eles deram com ímpeto contra aquela cidade. O ataque do inimigo é implacável. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. É implacável, não tem jeito, querido. Nós temos que buscar em Deus. Se nós queremos vencer, nós temos que estar preparados, pegar a palavra do Senhor, cumprir os nossos papéis, sacerdote, dona do lar, mãe, pai, e buscar no Senhor força. Porque o ataque dele é implacável. Ele ataca de forma violenta, fulminante. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o alvo é a família. O alvo são os nossos filhos. O alvo é sua esposa, é seu esposo. É a casa, é a família. O ataque é fulminante, é sem dó. É sem dó. E é muito triste nós, como pastores, estar recebendo famílias e ouvindo histórias que a gente fica com o cabelo em pé. Fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Ataques fulminantes do inimigo. E ele quer queimar a estrutura física, emocional, espiritual da família. Ele quer queimar essa estrutura. Qual é a nossa estrutura? A nossa estrutura é a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá no Sermão da Montanha que aquele homem que é sábio e inteligente, ele edifica a sua casa na rocha. A rocha é a palavra do Senhor. A rocha é o Senhor Jesus. Se a nossa casa não estiver edificada na rocha, ela vai estar edificada na areia. E a Bíblia classifica assim, esse homem é tolo, é insensato, não sabe que a sua casa está exposto a vários ataques, a tempestades, e certamente quando vier esta casa vai ruir. Ataque do inimigo é implacável, queridos, ele vem para queimar, para destruir essa estrutura, e ele fere o quê? Ele fere a alma, o coração, ele fere a alma e o coração. Se a nossa casa não tem palavra, se a nossa casa não tem culto doméstico, se a nossa casa nós não ensinamos os nossos filhos a palavra do Senhor, certamente, isso é uma estatística certa, quando eles chegarem numa idade adolescente para jovens, eles vão sair da igreja. Eles vão se desviar da presença do Senhor. Nós podemos olhar para nós próprios e ver quantos jovens já passaram por aqui e já não estão por aqui. Quantos jovens já estavam aqui louvando, engrandecendo, bebendo, mas em casa eles não recebiam.
e hoje já não estão na presença do Senhor. E isso é o futuro dos nossos filhos. Essa estatística continua. Se não for na nossa casa, a igreja não é responsável pela vida espiritual do seu filho. A igreja não é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável. Você é responsável pela sua casa, pela sua família. Se você não lutar pela sua casa, pela sua família, ninguém vai fazer isso, querido. Se você não tomar uma posição, uma decisão, eu vou lutar pela minha casa. No primeiro round você já caiu, você já está nocauteado. Agora, se você decidir em nome do Senhor Jesus, o que Davi fez? Reanimou no Senhor. Vou. E Deus restituiu. O ataque do inimigo, ele é implacável. Ele vem e vai derrubar. Muitas pessoas estão aí destruídas hoje por esse ataque letal do inimigo. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite. O inimigo já passou por lá. E a coisa está feia. Abuso sofrido, agressão física, marcou, alguma coisa que marcou a sua vida, uma crítica dura, raiva, crises de ira, agressão, abuso sexual, lá dentro da sua casa. O ataque do inimigo, ele é... Olha o que aconteceu em Linhares. Não dá nem para acreditar num negócio desse. O ataque do inimigo, querido, ele vem e ele vem para acabar, para destruir. Por isso que nós temos que nos despertar. Por isso que nós temos que acordar. Esse ataque, ele é letal. Como que encontra a sua família hoje? Como que está a sua família? Que tipo de crise vocês estão enfrentando? Qual o milagre mais urgente você anseia hoje e clama pelo Senhor? Senhor, a minha família está desse jeito, eu preciso deste milagre. E nós precisamos clamar. Terceiro round ainda, o terceiro ataque. O inimigo, ele quer ver o circo pegar fogo. Versículo 6, ele diz: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. O inimigo, queridos, ele vai fazer tudo para gerar intriga, fazer o circo pegar fogo. Você vai estar numa situação tal que você não vai passar a brigar contra o inimigo. O seu aliado já não vai ser o seu marido, a sua esposa, vai ser o próprio inimigo. Todos estavam desse jeito, eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, eram esses 600 homens que decidiram: Davi, nós vamos contigo, aonde que você for, nós estamos juntos. E era assim, eles eram muito ligados, mas diante dessa situação que eles chegaram e encontraram a família, a casa, aí eles se revoltaram. E isso acontece com muita frequência dentro da nossa casa. Quando um conflito começa a acontecer, você começa a brigar com o outro. É você que é o culpado, você que fez isso, é você que é assim, você que é assado. E começa uma briga entre um e o outro. E isso não leva a nada, isso é a pura intriga do inimigo que quer ver o circo pegar fogo. E quando você faz isso, quando você age assim, sem esse discernimento espiritual, que o discernimento espiritual nós temos lá em Efésios 6, que ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas está na região celeste, é contra esses principados, contra esse inimigo, contra esse demônio, contra o inferno. Quando nós não temos isso, esse discernimento, nós começamos a brigar um com o outro. Começamos a lutar, e a nossa luta não é um contra o outro, não é contra carne e sangue. Não é o seu marido o problema. A sua esposa não é o problema. Para de brigar com a sua esposa, para de brigar com o seu marido. Ore ao Senhor, busca discernimento espiritual, porque essa batalha, queridos, não é daqui, essa batalha está no reino espiritual. Enquanto nós não tivermos esse discernimento, nós vamos estar acabando um com o outro, apedrejando, brigando. E aí nós fazemos o quê? Nós fazemos do nosso amigo, da pessoa que está ao nosso lado, que nós mais amamos, o nosso maior inimigo. A gente olha para o cônjuge e olha como um inimigo, olha como um adversário. E aí nós perdemos a luta, nós perdemos a batalha nesse round. Porque nós não temos discernimento espiritual de parar, meu bem, vamos orar. Porque as nossas batalhas, queridos, a nossa luta, nós vamos derrubar, é no joelho. É no joelho. Está ruim, está difícil, encontrou a situação desse jeito, vai para o joelho.
O marido não quer, vai para o joelho. Sua luta está no reino espiritual. É ali que você vai vencer. O que o inimigo quer é fazer essa intriga, colocar um contra outro, colocar você contra os seus filhos, colocar os seus filhos contra você. Aí nós temos que ter discernimento espiritual, mas nós só vamos ter discernimento espiritual se nós temos vida com Deus, se nós exercemos o nosso papel de sacerdote, porque quando nós oramos buscando ao Senhor, nós olhamos para a nossa casa e já temos discernimento. Essa madrugada eu acordei, aliás, nem eu que acordei, Cláudio que me acordou apavorado e assustado. E eu estava tendo um sonho, que na verdade não era um sonho, era uma batalha espiritual mesmo. Que o diabo estava querendo acabar com a gente. Ele estava numa forma de um bicho, que parecia um rinoceronte, mas era muito maior do que isso, muito mais feio, e correndo atrás da gente, a gente entrou numa casa, e nessa casa era tipo um labirinto. Daí eu já perdi Cláudio. Aí eu já comecei a orar, e já comecei a batalhar. E eu já, no sonho, né? Eu tinha o discernimento, isso aqui não é normal não, isso aqui está no reino espiritual. E comecei a orar em línguas, e batalhar, expulsar, até que eu consegui chegar na Cláudia. Na hora que eu cheguei nela, ela já tinha me dado um chute na cama, porque eu já estava entrando na cama, batendo para todo quanto é lado. Aí eu acordei. A nossa luta, a nossa batalha é no reino espiritual, queridos. Todos os dias. Aliás, a nossa casa é o lugar de maior batalha. A nossa casa é o lugar que nós... é o nosso maior campo de batalha. Com as pessoas que nós mais amamos. Nós somos completamente diferentes um do outro. E às vezes essas diferenças elas batem de frente e nós deixamos nos levar por essa intriga do inimigo. E aí começamos a bater cabeça. E aí começamos a bater cabeça. E aí não temos esse discernimento. E vamos chegar lá no gabinete, se chegar. Uma coisa, ou ser feliz ou ter razão. E isso para o casamento é fundamental. Se você quer ter razão, parte para a briga. Vocês vão brigar até derrubar um ou outro lá. Agora, se você quer feliz, esquece a razão. E ora, pede perdão e segue. Mas não deixe o inimigo fazer essas intrigas na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero construir uma família. No início todo mundo estava querendo construir, porque agora ninguém quer construir. Eu quero construir uma família. Aleluia. Terceiro ou quarto round aí, né? É tempo de erguer a nossa voz e chorar. Chorar mesmo, querido, pela nossa família. Até não ter mais forças. Até não ter mais forças. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. Temos que chorar pela nossa casa, pela nossa família. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de olhos secos, sem lágrima nenhuma, insensíveis àquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Não temos sensibilidade para isso, não derramamos lágrimas diante de Deus. Aos pés do Senhor nós não estamos clamando. Se a gente olhar lá em Jó, no capítulo 1, ele fala que Jó, depois daqueles banquetes dos filhos, que era uma família ali, aparentemente, como diz a Bíblia, bem unida, aqueles filhos, depois daqueles banquetes, Jó apresentava cada um diante de Deus, orava por todos eles, e confessava pecado, e sacrificava por cada um daqueles filhos, e chorava por eles. Qual foi a última vez que você derramou lágrima pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua casa, pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se dobrou diante de Deus e falou: Senhor, eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe e abençoe minha casa? Até que eu veja realmente que esse inimigo vai cair por terra na minha vida, na minha família, na minha casa. Nós não choramos. Qual foi a última vez que você chorou? Nós não derramamos lágrimas. Nós temos aí agora várias oportunidades. É nas nossas vigílias, é na sala de oração, é nos momentos de comunhão aqui. Tantos momentos, é na nossa casa própria. Nós podemos clamar e chorar diante de Deus. Nós podemos clamar e chorar diante de Deus. E nós não estamos chorando pela nossa família. Estamos insensíveis às coisas que estão acontecendo. Insensíveis ao nosso cônjuge, insensíveis aos nossos filhos. E aí, tornamos-se presa fácil. O quinto round aí, não desistir, não prostrar, não desistir da sua casa e da sua família, reanimar no Senhor. Versículo 6.
Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Queridos, todo o sucesso da família, todo, aliás, em todas as áreas, mas na sua casa, na sua família, todo o sucesso depende do nível de relacionamento que você tem com Deus. Do nível de relacionamento que você tem, do nível de intimidade, do nível de compromisso que você tem com Deus e com a palavra. Este vai ser o sucesso da sua casa e da sua família. Isso que vai levar a sua casa a ter intimidade com Deus. Isso que vai levar a sua casa a provar disso, reanimar no Senhor. Porque luta todos nós temos. Tempestade todos nós passamos. Tensões todas as famílias têm. Dificuldades todas têm. O que a gente está vendo nesses dias agora é que ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer se ceder, ninguém quer se comprometer, ninguém quer se esforçar. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Deixa agora esse barco ir desse jeito. Ninguém quer se comprometer. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer se esforçar para isso. O meu filho como se fosse o filho dele. E ela estava feliz da vida com aquele príncipe que não era um príncipe. Não podemos desistir, nós temos que reanimar no Senhor, queridos. Desistir do casamento pode parecer a forma mais fácil, e às vezes a maioria das pessoas vem aqui, quando vem no aconselhamento, conflito conjugal, a primeira solução que eles já chegam preparados. Pastor, não tem mais jeito, é separação e divórcio. Desistir do casamento, partir para o divórcio é a pior solução que você possa imaginar. Lutar pelo casamento não é fácil, mas é a menos desgastante. Porque partir para o divórcio, queridos, é a pior solução. Você está quebrando princípios, você está quebrando esta aliança, esse voto que você fez, que você repetiu aqui esta noite. E isso tem consequências sérias nas gerações. E certamente eu estou falando aqui para pessoas que teve essa experiência dentro de casa, com os pais separados, ou de conflitos que os pais estavam e que aquilo era o maior tormento para a alma. Uma das reuniões de célula de Cláudia, que ela tem a sala de criança, o tema era medo. E a pergunta é, qual é o seu maior medo? O que vocês imaginam que essas crianças responderam? De 10. 10 crianças. Escuro, medo do escuro, medo da barata, medo de algum bicho? Não. De 10, 8 respondeu que os meus pais se separam. Para a criança, queridos, um divórcio, uma separação, é como se fosse a morte de um dos pais. E eles sofrem muito, nós sofremos. Na verdade, a Bíblia diz, lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E esse unir é um cimentar, é uma coluna. É algo, aqui não tem, por trás disso aqui tem uma coluna. É um cimento que não tem mais jeito de separar. Quando você tenta separar isso, você tem que quebrar. Vai pedaço para tudo quanto é lado. Assim é o casamento quando a gente parte para o divórcio. Vai pedaço para tudo quanto é lado. Você pode ir lá para a China, você vai levar um pedaço. Aliás, você vai despedaçado. É isso que acontece. Então essa não é a melhor solução. Casais que, em vez aí de desistirem do casamento, tem que lutar. Luta, como essa menina. Foi até as últimas instâncias para tentar recuperar. E isso é uma grande lição para os nossos filhos. Isso é uma grande lição para os nossos filhos. O sexto áudio aí, se a gente conseguiu chegar até lá, né? A sexta coisa é restauração. A restauração é garantida. Quando você parte para a luta, a restauração é garantida. Versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor. Vou perseguir? Devo ir? Qual foi a resposta de Deus? Vai. Você vai alcançar. Tudo vai ser restituído. Tudo vai ser restituído. Eu quero construir uma família. Se Deus tem uma promessa para você, querido, certamente Ele vai cumprir a promessa. Porque o nosso Deus é um Deus da restituição. Não importa o que o inimigo levou da sua casa e da sua família. Nesta noite Deus está falando, eu restituirei. Vai. Eu restituirei. Pode ir.
Pode ir, porque você vai recuperar. Se é aquele filho que saiu, se é o marido que está assim, se é a esposa que está assado, lute, porque Deus vai restituir. O nosso Deus é o Deus da restituição. Esta é uma garantia certa, queridos, que Deus restitui aquilo que é nosso, que é direito nosso, que é da nossa casa. Davi consultou, reanimou no Senhor, consultou e falou, vou. E Deus, vai, Davi. Diz a Bíblia que não ficou nada, tudo ele trouxe de volta. Nada ficou para trás, tudo ele trouxe de volta. Nada do que é seu vai ficar nas mãos do inimigo, tudo você vai trazer de volta. Olha aquela experiência de Moisés, quando estava com o faraó e as pragas já acontecendo, e chega um dado momento que o faraó fala, tudo bem, pode ir, mas deixa aqui o gado, deixa aqui o boi, deixa aqui as ovelhas, e vai até o deserto cultuar o seu Deus. E Moisés vira para ele e fala, olha, tudo que é nosso vai conosco. Aqui neste lugar não vai ficar nem uma unha para trás. Eu não sei quanto que vale uma unha, se tem valor, mas nada vai ficar para trás, queridos. Tudo você vai trazer de volta, até uma unha. Porque o que é seu é a sua família, por isso que você tem que lutar por ela. Você tem autoridade, Deus te constituiu com autoridade para lutar pela sua família. Como sacerdote, você pode chegar na sua casa e lutar pela sua família. Satanás, tira as mãos daqui. Teve uma vez que eu estava em casa, numa tarde, e eu estava sozinho, comecei a orar, e de repente, Deus falou no meu coração, começa a batalhar, começa a batalhar. E eu comecei a batalhar dentro de casa, orando em línguas, expulsando, e aí peguei 1 litro de óleo, e comecei a passar na casa toda, passar nos umbral, na parede, e aquela batalha. Quando Cláudia chegou em casa, olhou para as paredes, o que está acontecendo? Porque o óleo estava escorrendo nas paredes. Se Deus te deu esse discernimento, queridos, unge a sua casa, não importa com óleo descendo, depois você pinta de novo, mas lute pela sua família, porque o que é seu, você vai trazer de volta, nada vai ficar na mão do inimigo, nada vai ficar na mão do inimigo. A sua família é projeto de Deus, Deus tem planos e sonhos com ela, por isso recupere tudo. Se houve alguma coisa pelo meio do caminho, se em algum momento você chegou e viu que algo foi saqueado, roubado, é hora do inimigo devolver tudo. Tudo. Aliás, ele não tem direito de tocar naquilo que é nosso. Se olharmos essa palavra, ele não tocou nessas mulheres, ele não tocou nesses filhos, o inimigo não pode tocar nos nossos filhos. Os nossos filhos foram criados para a glória do Senhor. Os nossos filhos foram criados para habitar o céu e não o inferno. Por isso que nós temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família. Não podemos desistir. Esta é uma garantia de Deus para nós. A grande pergunta é, o que é que precisa ser recuperado na sua casa? O que é que precisa ser recuperado na sua família? O que foi que o inimigo roubou da sua casa? Pastor, a alegria, o prazer, a comunicação, o diálogo. Ele não só roubou, mas ele queimou e feriu. Há feridas profundas na minha alma, há feridas profundas no meu coração. Esta noite é a noite de você recuperar. Esta noite é a noite de você recuperar. O que foi que o inimigo roubou? O que foi saqueado na sua casa? Esta é a noite de você lutar pela sua casa e pela sua família. Vamos ficar de pé? Quero fazer deste lugar aqui nesta noite uma sala de parto, a qual você vai sentir dores, mas daqui você vai dar à luz a um novo filho, a uma nova casa, uma nova família. E eu quero desafiar você a não se importar com quem está do seu lado, a não se importar com quem está vendo ou que está deixando de ver, mas você nesta noite chorar aos pés do Senhor Jesus, chorar até não ter mais forças pela sua casa e pela sua família.
Diz o texto que Davi chorou, ele e aqueles homens. Homem chora também, querido. Davi chorou até não ter mais forças. Eu quero desafiar você a vir ao altar do Senhor para chorar pela sua família. O que foi que o inimigo roubou? É hora de você sair do seu lugar e se colocar na presença do Senhor e chorar. Senhor, foi isso, Senhor. Senhor, foi isso. E você começar a clamar ao Senhor pela sua casa, pela sua família. É hora de você chorar pelo seu esposo, é hora de você chorar pelos seus filhos. Talvez há muito não rola uma lágrima nesses olhos pela sua casa, pela sua família. É hora de você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, devo ir? Certamente Deus vai falar: vai. Devo ir lá na frente? Deus está falando: vai. Devo sair daqui deste lugar? Vai, porque tudo eu vou restaurar nesta noite. Nós estamos encerrando essa campanha do mês de maio, mas ela tem que continuar sempre na nossa casa. Faça um propósito com Deus, mas lute pela sua casa e pela sua família. Não deixe a sua casa exposta, não deixe a sua casa aberta. O ataque do inimigo, ele é implacável. Mas a Bíblia diz que há o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Este inimigo tem que passar direto. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. A Bíblia diz que a nossa casa é lugar onde Deus se manifesta com poder e graça quando nós o convidamos. Senhor Jesus, entra na minha casa. Quando Ele bate a porta, como diz Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Convida o Senhor Jesus para entrar na sua casa, querido. Se for necessário, faça uma nova oração, aceitando ao Senhor Jesus. Refaça os seus votos, refaça a aliança. Confesse o seu pecado. Senhor, eu abandonei ao Senhor. Senhor, eu me distanciei. Senhor, eu esfriei. Senhor, a minha casa, eu não tenho desempenhado aquele papel que eu deveria. Confesse ao Senhor agora e chore, queridos. Derrame essa lágrima diante de Deus, pela sua casa, pela sua família. O diabo não tem direito de colocar essa mão suja. E nós vamos repreender isso nessa noite, porque a palavra do Senhor para você nesta noite é: vai, porque tudo vai ser recuperado. Vai, porque já tem uma vitória garantida. Vai, porque nada ficará, nem uma unha. Tudo vai ser recuperado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar agora alguns minutos, uns segundos para você orar. E você vai colocar diante de Deus agora. Peça perdão. Se há alguém da sua família que você feriu, machucou, peça perdão também. Recuperar é reconhecer erro, reconhecer falha. Recuperar é: eu errei, me perdoa, eu te amo. Vamos continuar. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha Glória a casa Deus. serviremos a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar àqueles que estão aqui nesta noite, nos visitando, assim bem de forma bem clara e objetiva. A palavra do Senhor diz que aquele que abrir a porta, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. E Ele quer entrar no seu coração, na sua vida, e quer
ir com você para a sua casa. A minha pergunta para você é: você quer abrir o seu coração hoje, nesta noite, para o Senhor Jesus e convidá-lo a entrar na sua vida? Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Eu quero aceitar esse Deus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto aí que eu quero orar com você. Faz um sinal para mim que eu quero orar com você. Tem uma pessoa lá atrás que levantou a mão. Alguém que sair próximo dele, pode encaminhar para cá. Alguém aqui que está conosco aqui de joelhos, está orando pela família, uma pessoa ali atrás. Abrace ela aí, irmã. Alguém mais? Senhor Jesus, eu abro meu coração e nesta noite eu te convido para ser o Senhor da minha vida. Quem quer orar comigo esta oração? Levante bem alto a sua mão. Você que levantou a sua mão bem alto, repita comigo. E quem estiver do lado, acompanhe essa pessoa, como está a Miriam ali ao lado daquela irmã. E repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor unicamente é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente. Por isso, neste momento, eu abro o meu coração e te convido, entra na minha vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos comigo para a minha casa. Eu não abro mão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou orar por você que está aqui à frente agora, pela sua casa, pela sua família. Pai, aqui estão essas pessoas que vieram aqui chorar diante do teu altar. Ó Deus, por aquilo que o inimigo roubou, saqueou, queimou, Senhor. Mas a palavra do Senhor nesta noite é uma palavra profética, que tudo quanto o inimigo roubou, nesta noite o Senhor está dizendo, vai, porque tudo vai ser recuperado. Oh Deus, relacionamentos aqui estão sendo recuperados. Deus, casamentos estão sendo recuperados. Filhos estão voltando para casa. Deus, filhos estão voltando para a tua presença. Deus, saúde está sendo recuperada. Deus, finanças está sendo recuperada. Porque nesta noite é a noite da restituição. Nada quanto o inimigo roubou vai ficar para trás. Ó Deus, nós teremos testemunhos de que foi recuperado. Em nome do Senhor Jesus, esta esposa vai voltar, este marido vai voltar, este filho vai voltar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esta comunhão vai voltar, esta unidade, esta vida espiritual vai ser restaurada. O culto doméstico vai ser restaurado, Senhor, nesta casa. O altar do Senhor vai ser restaurado neste lar, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém. Levanta dando um glória a Deus aí, querido. Eu quero construir uma casa. Eu quero construir uma casa.